Então, convido a igreja a abrir a sua Bíblia, Salmo de número 19. Queridos, eu vou ler e os irmãos acompanham. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Vamos todos juntos ler o verso 14, queridos? Todos juntos? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Pai bendito, é isso que desejamos a cada um de nós que estamos aqui, cultuando o teu nome, que as palavras dos nossos lábios, ó Deus, e o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor, pois o Senhor, por intermédio de Jesus, é a nossa rocha. É em nome dele que oramos. Amém. Queridos, o grande teólogo que já não está vivo mais, está com o Senhor Jesus Cristo, C.S. Lewis, ele diz o seguinte, abre aspas, a respeito desse salmo. O mais poético de todos os salmos é um dos mais belos poemas do mundo. Você sabe que C.S. Lewis ele tem alguns livros teológicos preciosos, alguns irmãos aqui já leram vários livros dele. Se não leu, você está perdendo tempo de ler algum livro de C.S. Lewis. Você pode comprá-lo com os olhos fechados, porque vale a pena. Foi um homem temente a Deus, um dos maiores teólogos que a Igreja de Cristo pôde presenciar, né? Amados, este salmo, do ponto de vista, não só do ponto de vista de C.S. Lewis, mas do ponto de vista cristão, é o que mais claramente resume a doutrina da revelação no Antigo Testamento, pois ele declara que Deus se revelou a todos os homens como Criador. Você vai ver isso lá do verso 1 ao verso 6, vai falar que Israel, como legislador para Israel, você vai ver do verso 7 ao 10, e a cada um individualmente como Redentor, do versículo 11 ao versículo de número 14. As obras de Deus, queridos, o próprio Salmo ele inicia dessa forma: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. As obras de Deus, queridos, elas proclamam a existência de Deus. Como surgiu o universo? Eu sei que você conhece, talvez até muito mais do que eu, né? Que talvez você leia muito mais isso do que eu, né? Agora, a ciência tenta explicar a criação do universo.
E não está errado eles tentarem explicar, né? Não está errado porque a Bíblia fala que o homem sem Cristo, sem a presença do Espírito Santo, é o quê? Segundo as Escrituras. Ele é cego, espiritualmente falando. Então, tudo que ele vai falar, tudo que ele vai estudar a esse respeito, ele estuda com um véu totalmente fechado às Escrituras Sagradas. A fé, segundo o autor a carta aos Hebreus, é a certeza das coisas que nós não vemos. Ele vai dizer mais ainda a carta aos Hebreus, de que pela fé nós cremos que o universo foi formado. Agora aqui, você que estuda muito, não vem com essa conversa depois, o pastor está contrariando aqueles que estudam. Não estou não, meu irmão, estou não. Muito pelo contrário. Se eu fosse contrário, eu ia falar muitas outras coisas que você ia ficar muito mais assustado. Se eu fosse contrário ao estudo, eu não estaria estudando outras coisas, a palavra de Deus principalmente, a teologia e tantas outras coisas mais. Agora, meu amado irmão, minha amada irmã, como pastor, você quer que eu fale o quê? O que você está cansado de ver e ouvir que a sociedade fala a esse respeito? Não preciso falar sobre isso. A sociedade já fala, e fala até demais. Agora, sobre as Escrituras, meu amado irmão, pode ter certeza que eu tenho toda a autoridade dada pelo Deus, por esse Deus que inspirou as Escrituras pelo Espírito Santo, para orientar o meu coração e o teu coração a esse respeito. Amados, esse texto, o Salmo 19, ele vai dar algumas lições para a nossa vida. A primeira delas, você vai ver do verso 1 ao verso 6, que é uma revelação natural. O que é uma revelação natural? Você vai ver exatamente de que é o testemunho dado que Deus deu daquilo que Deus criou, especialmente através dos céus. Ninguém nesse mundo não vai enxergar o céu, a não ser a pessoa que tem a deficiência física, né? Que não enxerga, isso é outra história. Mas todos, em qualquer lugar deste planeta, o céu é o mesmo. Às vezes ele é azul, às vezes tem muitas nuvens, às vezes ele fica meio escuro, porque vai cair um maior temporal, como aconteceu esses dias atrás, né? Aqui no Rio Grande do Sul, e tem acontecido em alguns lugares no nosso país. O céu muitas vezes é tão bonito que ele fica avermelhado pelo sol precioso que esse bondoso Deus criou, né? Então o texto está falando aqui que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Qual texto que vem à sua mente quando você lê um versículo como esse do Salmo 19? Ou qual livro da Bíblia que vem à sua mente, que pelo menos deveria vir à sua mente, quando o texto fala sobre isso? Livro de Gênesis. Lá no primeiro versículo, haja luz e houve luz, e assim vai falando todo o texto, ali a redação, a narrativa de Moisés, falando a respeito da criação do nosso Deus. É uma revelação contínua e universal. O testemunho dos céus, queridos, é o firmamento, o sol. Cada um destes tem a sua parte na revelação do mistério da glória de Deus, porque é um mistério. Por isso que a ciência tenta descobrir como que o universo foi criado. Por isso que a ciência tenta descobrir, não sei se já tentaram estudar a temperatura do Sol. Se você já leu sobre isso, eu nunca li, né? Mas se tentaram, eu acho que não tem nem como mensurar, né? Isso.
mas tem uma pessoa que sabe. Deus que o criou. Ele sabe exatamente a temperatura. Tanto é se este Sol, segundo alguns cientistas, ele se aproximar milímetros mais do que aonde ele está da Terra, nós teríamos graves problemas, gravíssimos problemas. Pode ter certeza disso. E esse Deus que criou a natureza, o sol, o firmamento, o céu, o universo, é aquele mesmo que preserva e que sustenta todas as leis da natureza. O Salmo nos leva a essa realidade. A imaginação poética do salmista aqui, queridos, compara o nascer do sol ao surgimento de uma noiva e a trajetória diária do sol no céu à corrida de um atleta. Interessante, é a maneira poética que o salmista coloca isso para cada um de nós, para ficar uma coisa um pouco mais clara. O sol surge como um membro mais importante do coro celeste, percorrendo o seu determinado caminho de testemunha. Amados, é uma maneira poética de dizer que Deus está sustentando isso, está preservando isso. Quando Cristo voltar, hoje foi falado sobre a volta de Jesus, a escola dominical pelo presbítero Orlando, falando a respeito da volta de Cristo, de alguns sinais, algumas coisas que irão acontecer, algumas coisas que já estão acontecendo, para a volta de Jesus, são senhas que Deus, no decorrer da história da igreja, do próprio mundo, vai mostrando para que o homem, para que a igreja de Cristo olhe para isso, olhe para as Escrituras e veja, olha, eu estou chegando, eu estou vindo, vigie. Amados, Deus criou todas as coisas, o universo, as temperaturas, os climas, com um propósito. Primeiro, para a honra e para a glória dele, porque tudo é dele, nada pertence ao homem. Deus manifesta a sua soberania e o seu poder como Criador de todas as coisas. Olha o que o apóstolo Paulo, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, verso 18 a 21. Romanos, capítulo 1, verso 18 a 21. A ira de Deus se revela, já agora, no céu, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Estamos vivendo isso de uma maneira muito clara no nosso país e no mundo. Os homens trocando a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus, presta atenção no que Paulo está falando, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Como é que Deus manifestou? Olha o que aqui diz, o verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram o quê? Criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Paulo está falando que já na época dele, no momento romano ali, no Império Romano, por isso que chama carta aos romanos, de crentes que se residiam na cidade de Roma, de que Paulo está dizendo, olha, a Bíblia fala, a palavra de Deus mostra que toda a natureza revela que há um Deus. Aquele antigo filme, Star Wars,
Guerra nas Estrelas, e assim vai, uma série novas que tem por aí. Há uma expressão que os diretores colocaram no filme, você que é expert nesses filmes, né? Você sabe qual a expressão da qual estou falando aqui? A força. Que força é essa? É a falta de humildade, sabe o que é? A falta de humildade de dizer, é Deus que nós não conhecemos, nós não sabemos quem Ele é, mas é Ele que criou tudo isso, é Ele que viu tudo isso, é Ele que conhece tudo isso. Você pode dar o nome que você quiser, só não blasfema no nome de Jesus, por favor, tá? Porque o povo de Israel dava alguns nomes muito bonitos para Deus, né? O Senhor dos Exércitos, né? Deus Rafá. O que é o Deus Rafá? É o Deus que cura? É o nome que eles davam. Está errado? Não está errado. Só que eles tinham um respeito, uma seriedade muito grande para dar o nome para Deus, dentro da realidade que eles viviam. Amados, Paulo está dizendo para a igreja, dizendo que os homens são indesculpáveis, inclusive hoje, quando Cristo voltar. Isso aqui não tem nada a ver com salvação em Cristo Jesus, isso é outra coisa que depois a gente vai falar no futuro. Mas o ser humano, ele não tem desculpa de que quando Cristo voltar e dizer, olha, eu não sabia que o Senhor existia, eu não sabia. Eu achava que era o sol, eu achava que o Deus era a lua, eu achava que era outra coisa. Note a expressão que o texto diz aqui de Romanos, atributos invisíveis de Deus, que Deus é realmente invisível, é algo ensinado em toda parte das Escrituras, amados, pois a Bíblia fala que Deus é espírito. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 8 e 9, Jesus responde para um dos apóstolos, para Filipe: Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Você quer ver Jesus? Ou melhor, você quer ver Deus? Jesus fala: Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Você não entendeu isso ainda? Colossenses capítulo 1, verso 15 vai dizer o seguinte: o Filho de seu amor, a imagem do Deus invisível. Paulo traduziu isso de uma maneira bem diferente, que Cristo é a imagem do Deus invisível. Você vai ver também ao Rei das eras ou das épocas, o Rei eterno, o Deus único, o Deus imutável, o Deus imortal, o Deus invisível. Aquele que é invisível. Sabe onde você lê isso na Bíblia? 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso 17. Você poderia passear por todas as Escrituras, amados, e perceber a respeito da revelação de Deus, mesmo Ele sendo um Deus invisível, mas você percebe que há alguém muito especial que está por trás disso. Uma explicação adicional dessas qualidades ou atributos invisíveis, queridos, é apresentada nas palavras: seu poder eterno e natureza divina. A aplicação é a seguinte, queridos. Primeiro, a natureza em todas as suas dimensões revela que há um Deus que a criou e a sustenta. Segunda aplicação para a nossa vida: é impossível ser indesculpável diante de Deus. Não tem como. As suas maravilhas estão por toda parte. Haverá um dia em que todos confessarão de joelhos que Jesus Cristo é o Senhor, soberano, Deus forte, Criador do céu e da terra. A segunda lição que o texto vai trazer para nós é do verso 7 ao verso de número 10. A primeira é exatamente que é uma revelação natural.
A natureza revela que há um Deus criador por trás de tudo isso e sustentador. A segunda lição, queridos, é uma revelação especial. Olha o que diz o verso 7. A lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel. Davi, ele vai falar para nós exatamente o seguinte: ele tira seus olhos do céu e os coloca na palavra escrita de Deus. O salmista passa da revelação geral ou natural de Deus para uma revelação especial e sobrenatural feita através do Antigo Testamento. E hoje podemos falar também do Novo Testamento. A palavra de Deus, ela é perfeita, queridos. A revista Ultimato, do mês de novembro e dezembro, eu tenho assinatura, já disse para os irmãos, já há muitos anos dessa revista, eu gosto dela. Tem algumas coisas que eu particularmente não concordo, porque tem lá um fulano, um articulista lá, que anda falando muita coisa na mídia, e ele continua sendo ali um dos... Não vou falar o nome dele, porque está sendo transmitido aqui, depois eu vou entrar em situação bem complicada, né? Mas eu não concordo com o que ele fala lá. E muito menos com as besteiras teológicas que ele tem falado aí na mídia. Amados, o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque o texto vai dizer para nós que a palavra de Deus, ela é perfeita. Porque Deus se revela a nós através deles. Na palavra de Deus, queridos, não há erro. A revista Ultimato, no mês de novembro e dezembro, ela tem toda uma matéria que ela fala, umas 6 a 7 páginas, talvez um pouco mais, que a Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível. A Bíblia não erra. Depois você entra lá no site da Ultimato e você vai ver que beleza que é os artigos a respeito deste assunto. Amados, a palavra de Deus, ela é inerrante de fato, ela é infalível e ela é suficiente. Nada pode ser acrescentado, tirado e nem alterado. Ela está completa e tem uma capa ulterior, consequente e seguinte, queridos. As obras humanas, as teorias dos cientistas sofrem alterações, mas a palavra de Deus nunca merece e nunca vai ter o quê? Alterações. Não tem esse negócio de atualizar a palavra de Deus. Não existe isso. Porque ela é viva, diz o autor da carta aos Hebreus, ela é viva e ela é eficaz. Ela está completa. As obras humanas, queridos, as teorias humanas, seja elas quais forem, elas mudam, mas a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é atual, não precisa de ser atualizada. O único que tem poder para atualizá-la, sabe quem que é? O Espírito Santo. Porque é Ele quem inspirou, é Ele que tem autoridade de atualizá-la. Mas Ele atualiza, sabe aonde? Como? Iluminando o seu coração, o meu coração, o coração da igreja, para entendermos como de fato ela é. A necessidade que eu tenho de alimento para a minha alma, o Espírito Santo vai exatamente ali naquele local, naquela necessidade, para que eu cresça, para que eu conheça, para que eu aprenda a fazer como o apóstolo Paulo e a tentar viver como o apóstolo Paulo, que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. É o Espírito Santo que vai trabalhando isso na nossa vida. A palavra de Deus é fiel, queridos. Então, primeiro lugar que eu disse aqui em relação à palavra de Deus, para não ficar aqui perdido no ar, queridos, é que essa palavra de Deus, ela é perfeita. Essa palavra de Deus, ela não precisa ser atualizada. Essa palavra de Deus, ela é a única que restaura a alma.
E essa palavra de Deus, diz o verso 7 ainda, que ela é fiel. O que Deus fala se cumpre, ó Deus. O que Deus fala se cumpre. Nenhuma de suas promessas cai por terra. Lá em Deuteronômio, Moisés fala isso para o povo de Israel. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre, porque Ele não é homem para mentir. E o próprio Israel enfrentou essa realidade nas suas vidas. É tão certo isso que Deus disse para Moisés, que aquela geração e que ele não entraria na terra prometida, por causa de reclamação, por causa de murmuração. E o próprio Moisés, no momento que era para adorar a Deus, ele não fez. E Deus disse para ele: por causa disso, de você não ter me glorificado, você não vai entrar. Mas Deus tinha um propósito melhor para ele, né, queridos? Melhor que a terra Canaã terrena é a nova Canaã, que eu e você estamos indo para lá, que é o céu. Esta palavra é fiel, queridos. Deus vela pela sua palavra em cumpri-la. Ela é a verdade absoluta, completa e libertadora. Aquele que põe nela a sua confiança jamais será confundido. A palavra de Deus, diz o versículo 8, que ela é justa. O verso 8 diz para nós exatamente isso. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A palavra de Deus é justa quando revela Deus na sua majestade, na sua soberania, no seu poder, ao enfatizar o quê? A sua misericórdia sobre a vida do ser humano. Ela é justa, queridos, quando fala que o homem é barro, mas a palavra de Deus não para por aí. Ela vai dizer: eu sou o oleiro, e vocês estão nas minhas mãos, eu estou burilando, eu estou trabalhando a vida de vocês. É justa quando narra a vida dos santos de Deus sem omitir os seus fracassos. Uma das belezas da palavra de Deus, queridos, é de que a Bíblia não esconde o pecado de ninguém. O homem mais santo que pode ter existido nas Escrituras, Deus não esconde, mas Deus perdoa quando há o arrependimento. Você vê isso com Moisés, você vê isso com Davi, você vê isso com Samuel, você vê isso com várias outras pessoas nas Escrituras. Deus não esconde. Você vê isso nas 7 cartas escritas no livro do Apocalipse. Jesus anda no meio da igreja. E ele diz: olha, você vai ver várias vezes dizendo isso: arrepende-te, senão eu venho a ti. Para a igreja de Éfeso, apenas um exemplo, que Deus aponta o erro. Ele elogia a igreja de Éfeso, dizendo que vocês eram firmes doutrinariamente, vocês não suportam heresias, vocês são isso, ótimo, parabéns. Mas eu tenho algo contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. Ele aponta o erro daquela igreja, mas ele aponta a solução. Arrepende-te e volta às primeiras obras. É isso que a Bíblia fala comigo, fala com você. Por isso que a Bíblia não precisa ser atualizada, amados. Ela é atualizada o tempo todo. O Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida o tempo todo. A palavra de Deus é pura, diz o verso 9, não é isso? O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. A palavra de Deus é pura, santa, porque o seu autor é santo. O autor não é Paulo, o autor não foi João e nem Moisés. O autor é Deus, que inspirou os profetas e os apóstolos a escrever as palavras do nosso Senhor Deus. É por meio dela
que o jovem pode guardar puro o seu caminho, como diz o Salmo 119. De que maneira o jovem pode guardar o seu caminho? Qual a resposta que o texto dá? Observando segundo a tua palavra. Ela é, queridos, a água que nos lava. Nela não há nenhuma contaminação. É a luz e aonde ela chega, queridos, as trevas do engano e do pecado não podem prevalecer. Aonde o Evangelho de Cristo é anunciado, aonde o Evangelho de Cristo é falado, com simplicidade, mas com fidelidade nas Escrituras, o Espírito Santo vai agir, e se aquele coração, aquela vida está em trevas, e se é uma pessoa escolhida por Deus, eleita por Deus antes da fundação do mundo, disse Jesus, essa pessoa vai ouvir a voz do bom pastor e será salvo. Nunca esqueça isso. A palavra de Deus é eterna. Estou encerrando aqui, não vou falar todo o salmo, vou deixar isso para o próximo domingo, completando a mensagem. A palavra de Deus, ela é eterna. O verso 9 vai falar sobre isso. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. E vai dizer que permanece para sempre. Os conceitos e postulados, os dogmas e as filosofias humanas, queridos, passam, mas a palavra de Deus é eterna. O mundo passa, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ela não sofre revisão, ela não se desatualiza nem envelhece, ela jamais fica caduca e ultrapassada. A palavra de Deus é sempre atual, queridos. Ainda que os críticos se levantem contra ela com todo tipo de veneno crítico, a palavra prevalece intacta, é preservada pelo Espírito Santo de todas as conspirações. Exemplo, aquele famoso filme, assisti algumas vezes esse filme, que já é ultrapassado, né? O Código da Vinci, e tantos outros livros e filmes, documentários, tentando desconstruir o que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus, queridos, ela tem resistido a toda sorte de perseguição. Ela triunfou sobre as fogueiras, ela foi trancada nas bibliotecas, ela foi proibida, foi caçada, continua sendo caçada nos países onde não se pode pregar o Evangelho. Em alguns países, se eu não estou enganado, mais de 40 países, cerca de 60 países ainda nesse mundo, radicalmente não se pode falar de Cristo de jeito nenhum, da palavra de Deus. Estava lendo um documentário a respeito disso, sobre portas abertas, sobre a Coreia do Norte, que ela endureceu mais ainda a respeito da perseguição contra os cristãos, né? É triste a gente ver pessoas que amam a Jesus como você ama e não pode jamais ler a palavra de Deus, mesmo quando são pegos, escondidos. Eu achei interessante o testemunho de uma pessoa da Coreia do Norte, segundo Portas Abertas, de que o louvor de alguns pais que se convertem a Jesus é sussurrando. Eles não têm como falar para os filhos pequenos a respeito de Jesus. Sabe por quê? Para os pais que já fizeram isso, a criança, na sua inocência, na sua ingenuidade, vai cantar uma música cristã. A criança é morta. Depois eles sabem quem são os pais e arrebenta com toda a família. Isso é atual, viu, irmãos? Isso não é fake news, não. É que a gente vive num país, graças a Deus, com uma liberdade muito grande de pregação do Evangelho. Nós não sabemos o que é isso.
Que Deus permita que a gente não saiba o que é isso. Mas que a gente ore, queridos, por irmãos nossos, que só vamos conhecer na glória um dia. Só lá. Mas irmãos como você, como eu, que desejam louvar a Deus, esse Deus soberano, Criador de todas as coisas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus tem sido, a palavra de Deus tem sido resistida, queridos. Ela resiste isso a toda a situação. A fúria dos homens maus e a investida do inferno tem maquinado contra a Bíblia. Homens, em nome da ciência, tentam ultrajar e desacreditar as Escrituras, mas seus argumentos enganosos caem no precipício do esquecimento, e a palavra de Deus, ela permanece, não se enfraquece, ela segue a sua trajetória vitoriosa como a palavra de Deus, infalível, inerrante e eterna. A aplicação é a seguinte, meu querido irmão. Primeiro, Deus se revela por meio da natureza criada por Ele. Segundo, Deus se revela de forma especial pela sua palavra. Deus se revelou de forma inequívoca, enviando o seu único Filho, Jesus Cristo, ao mundo, para salvar os pecadores. Quarto, Deus, Ele não está na natureza, como muitas pessoas hoje adoram a natureza. O panteísmo fala sobre isso. Ele não está na natureza. Ele é Deus. Ele está sentado no trono, governando todo o universo, governando a vida da igreja, governando todo mundo, governando a tua vida e a minha vida. Que Deus nos abençoe. Amém?